lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Maio é o mês do trabalhador e da trabalhadora, por isso iniciamos esta semana refletindo sobre a divisão social do trabalho com a presidenta do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas, Daphne Orion. Olá, companheiras e companheiros, eu sou Daphne, sou aqui de Maceió, Alagoas, falo aqui do Nordeste desse país tão bonito e tão grande, tão rico que é o nosso Brasil, rico muito mais ainda pelo seu povo, por esse povo carregado de tanta história e tanta cultura. E o nosso Nordeste também tem muita cultura e é carregado de muita história. E estou aqui muito feliz de estar gravando, fazendo essa participação aqui no Elas por Elas, esse projeto tão importante, que vem aí trazendo a voz feminina, né, para um contexto de debate, para um contexto de ampliação mesmo, fazendo com que essa voz ecoe e alcance o maior número possível de mulheres e homens, para que a gente possa ter aí uma ampliação cada vez maior dessa participação feminina, que já é tão grande, mas é invisibilizada muitas vezes na sociedade, e o Elas por Elas tem contribuído para dar visibilidade a essa participação tão importante da mulher na sociedade. E a gente está aqui para contribuir. Então, eu falo aqui de Maceió, Alagoas. Atualmente, eu estou como presidenta do Sindicato dos Urbanitários aqui do meu estado, o sindicato que eu faço parte, representa os trabalhadores urbanos, dos setores de água, energia e gás. Então, a gente trava uma luta muito grande, né, nesses setores, melhores condições de trabalho, igualdade no trabalho entre homens e mulheres também. E também, como a gente gosta de dizer, nós somos um sindicato cidadão, então a gente está sempre se preocupando também com a população, com o acesso que a população tem a esses serviços de água, energia e gás, que não são serviços que a gente possa dispensar, são serviços que nós chamamos de serviços essenciais para a sociedade. Então, eu chego no sindicato, né, como venho fazer parte do sindicato, com uma bagagem assim, muito pequenininha, né, de movimento. Na verdade, na prática mesmo, o sindicalismo foi a minha primeira contribuição e participação em movimentos sociais, né? Até então, eu me considerava assim, mais uma espectadora, digamos que ativa, né? Eu fiz faculdade de psicologia, então a gente sempre estudou muito a questão das relações de trabalho, o quanto isso afetava, comprometia a saúde mental, mas não tinha nenhuma relação com nenhum movimento, só mesmo participando ali, produzindo material. Mas ativamente mesmo foi na vida sindical que eu me encontrei, né, na importância dos movimentos sociais, das organizações, e o papel que elas têm na sociedade, né? E os sindicatos têm esse papel tão importante de organizar a classe trabalhadora. E eu digo aqui sempre, quando eu cheguei, na verdade, meus companheiros e companheiras de sindicato diziam que o sindicato é uma faculdade que você nunca vai ver na vida, e realmente, hoje eu digo, é uma faculdade que eu jamais poderia ter feito em nenhum outro lugar, se não vivenciando essa experiência. E como presidenta do sindicato, eu também pude vivenciar o papel da mulher estando à frente, né, desses movimentos, né?
e antes mesmo de me tornar presidente, como é uma categoria, somente a do setor elétrico, que é majoritariamente masculina, isso vem mudando ao longo dos anos, mas ainda é assim. Nós temos ali ainda profissões como de eletricista, que são quase que majoritariamente masculinas, dentro do saneamento, profissões como de encanador, de operadores, que também são quase predominantemente masculinas. No serviço de gás também, os operadores de gás é quase que predominantemente a participação masculina. Então, eu entro nesse contexto para fazer parte da direção do sindicato num ambiente muito masculinizado. E além das próprias empresas, né, assim, o mundo sindical também ainda muito que predominantemente masculino. E a gente tem esse desafio de dialogar com essas dificuldades da classe trabalhadora e sendo mulher. Então, a minha experiência é também o que fez eu optar pela escolha do tema que eu fiz para estar dialogando aqui hoje com vocês, que é a divisão social do trabalho e o papel da mulher, como mulher se vê e se coloca e é vista nessa divisão social do trabalho. Foi a partir da minha própria história, mesmo, da minha própria vivência. Então, eu assumo a presidência do sindicato, e para vocês terem uma ideia, tem uma direção aqui junto comigo, são eu e mais 11 pessoas, e eu sou a única mulher. Os demais são todos homens, são companheiros homens. Lógico que aí eu tenho que destacar a sorte, né, que eu tive de já ser um sindicato que vem combatendo muito a violência de gênero, a desigualdade de gênero, então são companheiros assim dedicados nisso também, que aprenderam muito, tiveram que se reinventar nesse sentido também, aprender que a importância de dialogar com a mulher, da participação da mulher num cargo como esse de presidenta e lidar com as diferenças e poder construir. Eu contei com essa sorte, mas ainda assim a gente sente algumas dificuldades. E a partir dessa vivência, e aí já entrando no tema da nossa aula aqui hoje, que é a divisão social do trabalho, eu comecei a pensar, né, em como nasce a divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho surge juntamente ali com o boom do sistema capitalista no século XIX e surge da necessidade do próprio sistema capitalista de produzir cada vez mais. Então, quando faz a divisão social do trabalho, é visando aumentar a produtividade. Então, você especifica, você coloca ali os trabalhadores, agrupa em determinadas especificidades para poder ter uma produção maior, produzir mais em menos tempo. E um dos parâmetros para a divisão social do trabalho é a questão de gênero. É dividir o trabalho de homens e mulheres. E aí, essa divisão, o cerne dessa divisão, começa a partir da questão de gênero. Então, veja a importância da gente fazer esse olhar para trás, ir lá na história. Então, quando a gente vê assim, não é à toa que determinadas profissões, não é mera coincidência, né, como diz nos filmes, que determinadas profissões sejam majoritariamente masculinas e outras majoritariamente femininas. A mulher que até então a noção de trabalho era restrita aos afazeres domésticos, aos afazeres de casa, de cuidar da família, cuidar da casa, em tudo que isso envolve, que é um trabalho, diga-se de passagem, muito pesado, penoso, às vezes até insalubre. Ela, dentro dessa divisão social do trabalho, quando passa a requerer esse papel no mundo do trabalho em sociedade, a divisão acontece como que quase um espelho. Então, onde é que a mulher vai se encaixar na divisão social do trabalho? É como se colocasse um espelho naquilo que ela já faz dentro de casa, nos afazeres domésticos, nas atribuições que ela tem dentro de casa, nas atribuições que já é lhe dada culturalmente, como de cuidado. Então, que funções essa mulher vai ocupar na sociedade? Funções diretamente relacionadas a essa. De cuidado, de organização, de fazer o que ela faz já naturalmente dentro de casa. Então, é assim que surge a divisão social do trabalho, voltada para aquilo que culturalmente foi sendo construído, como o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher. Então, inicialmente, isso é uma marca muito importante, né? Trabalho que mulher pode fazer e trabalho que homem
pode fazer. E aí, obviamente, que fica ali atribuído à mulher essas funções muito relacionadas às funções de reprodução, até porque, numa visão muito primitiva, o trabalho principal da mulher, e aí quando se diz isso de forma romantizada, só a mulher pode gerar, só a mulher pode, que é muito linda, é muito bonito, mas que não é apenas um trabalho, né? Tem que ser também um desejo, mas as funções de trabalho nascem também muito associadas a isso, as funções reprodutivas. Então, a mulher apenas reproduzir em sociedade. Então, reproduzir aquilo que está sendo produzido pelo homem e as funções de produção destinadas ao homem. Então, era impensável no século XIX uma mulher exercer, por exemplo, cargo de chefia, de comando, uma presidenta de sindicato. Era algo impensável, ainda mais numa categoria tão masculinizada como é a minha hoje, porque a mulher cabia essas funções. Então, se a gente for fazer hoje um salto, né, nos dias de hoje, e aí a gente vai lá atrás, mas fazendo um salto agora para os dias de hoje, a gente, depois dessa leitura, dessa breve leitura histórica, a gente vai observar que hoje não é muito diferente disso, e vai compreender muito do que a gente vê hoje. Então, por exemplo, hoje a profissão de enfermeira, porque a profissão de enfermeira ainda é tão majoritariamente feminina? Porque é ocupada, na sua grande maioria, por mulheres. Funções como de técnicas, mais técnicas, como de operadores, como eu falei, de eletricistas, porque são ocupadas majoritariamente por homens? Porque ainda é muito dessa carga histórica de que a mulher tem que estar atrelada a essas funções, né, que são espelho de reprodução, de cuidado do que ela faz dentro de casa. Então, quando a gente olha para o que a gente vê hoje, é um reflexo muito grande desse surgimento da divisão social do trabalho baseado na questão do gênero. E ainda hoje, mesmo com os avanços que nós já tivemos, então, nós temos aí, já tivemos até, graças a Deus, uma presidenta da República no país, o país inaugurou isso, tivemos esse privilégio com a mulher como presidente, temos mulheres em diversas profissões, temos uma campanha muito grande em defesa disso, de que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas a gente ainda se vê, as mulheres ainda se veem, nós nos vemos ainda, e os homens também, que estão dentro do mesmo contexto, envoltos nesse desejo aí, digamos que escondidinho, de voltar lá atrás, de sempre estar olhando lá para trás e não, a mulher só pode ir até aqui. Então, isso é um reflexo, por exemplo, também no Congresso, nas câmaras municipais, nos cargos da alta gestão do executivo, de prefeitas, de governadoras. São pouquíssimas mulheres que ocupam esses espaços políticos, né? No Senado. Por quê? Porque você vê muita mulher no Congresso assessorando deputados. Mas quando a gente vai olhar o quantitativo de deputados e deputadas, esse número é muito pequeno. O número de mulheres deputadas ainda é muito pequeno em relação aos homens, mas nós vemos muitas mulheres circulando no Congresso como assessoras de deputados. Mais uma vez, a mulher com essa função de reproduzir o trabalho que o homem está produzindo, de assessorar o homem, de cuidar, de organizar. Então, não é fácil. Não é fácil mudar toda uma construção histórica como essa, todo um contexto histórico que foi alimentado, inclusive, pelo próprio sistema capitalista, que, como mulher própria, quando se vê ameaçado, trata de se reinventar. Então, o capitalismo, com o passar do tempo, e requerendo ainda mais produtividade, ele mesmo absorve uma luta que foi uma luta feminina, né? Que se inicia na França com os movimentos feministas, da mulher requerer reconhecimento maior do seu papel, reconhecimento e uma participação maior na sociedade, né? Mas aí o capitalismo vê ali também como uma brecha de ter mais produtividade e insere essa mulher, sim, né? Comporta essa mulher dentro do sistema, mas o que é que acontece? Com salários menores. Então, ainda hoje, a gente vê que os salários das mulheres são bem menores do que os dos homens.
Então, nós temos mulheres fazendo a mesma função que o homem, mas ganhando bem menos que o homem. Às vezes, dentro da mesma empresa. Então, é ainda uma forma de relegar essa mulher um papel ali diferenciado. Não, ela não pode, ela está fazendo a mesma função que o homem, mas não é capaz, como se não fosse capaz de produzir da mesma forma que o homem. Então, esse é um desafio da atualidade. Além da ampliação dos espaços, nós já fizemos isso. Hoje não há praticamente nenhuma profissão que diga mulher não pode ser isso, não se diz, né? Ainda que se tente excluir, como acontece, como eu já disse, nesses espaços de comando. Mas aceita a participação da mulher, mas relegando ali a condições de trabalho inferiorizadas. Então, essa é a nossa pauta hoje, né? A pauta mais atual é continuar avançando para que mais mulheres ocupem espaço, mas garantir direitos também iguais para a mulher. Então, que se tenha igualdade de oportunidade, né, nas questões de gênero, entre homem e mulher. E aí, uma coisa que também me chamou muita atenção e que é importante que nós mulheres façamos esse debate, é que, mesmo com a mulher aumentando essa participação na sociedade, exercendo funções na divisão social do trabalho, ali cumprindo sua jornada de trabalho, quando essa mulher retorna para sua casa, ela encontra um cenário que não tem relação, praticamente não tem relação com esse mundo moderno, onde ela pode sair para trabalhar, cumprir seu horário, mas voltando para casa é como se a gente voltasse para aquele cenário primitivo. Para quem ainda hoje é relegado ao trabalho de afazeres domésticos, para essas mulheres. Então, ouvindo muitas companheiras, muitas mulheres, amigas, colegas de trabalho, eu também percebi isso, um cansaço muito grande nas mulheres, porque é uma jornada que elas costumam dizer, e eu me coloco nisso, uma jornada dupla, tripla, que não acaba nunca. E quando essas mulheres não estão tão cansadas assim, que trabalham fora, o chamado trabalhar fora de casa, né? Quando essas mulheres trabalham fora de casa e não estão tão cansadas assim, é porque relegaram a outra mulher ao serviço doméstico. Então, as chamadas, o trabalho doméstico hoje é exercido também, em sua grande maioria, por quê? Por mulheres. Mulheres ocupando essa função do trabalho doméstico. É raro a gente ver um homem ocupar essa função. Então, mais uma vez, aquela ideia primitiva da divisão social do trabalho baseada na questão de gênero, se refletindo ainda nos dias atuais. Então, um cansaço muito grande que compromete, inclusive, a saúde mental das mulheres, que tiveram que aí ganhar o mundo, mas sem deixar de ter que fazer esse outro trabalho que não é remunerado, e já é uma discussão que se faz hoje, o trabalho doméstico, que foi culturalmente direcionado para a mulher, essa responsabilidade de ser a dona da casa, né? A dona para cuidar da casa, mas não a dona no sentido de que é a chefe de família, como tem muitas, sobretudo no Nordeste. Então, uma sobrecarga muito grande sobre as mulheres, né? E é isso que a gente também tem discutido muito atualmente. Como mudar culturalmente essa realidade? E que o homem chega do trabalho, e eu dou um exemplo bem simples, né, nas nossas conversas aqui com as companheiras mulheres, né, por que o homem chega do trabalho e consegue deitar no sofá, tirar o sapato, colocar os pés para cima no sofá e ficar ali, muitas vezes, né, rolando a tela do celular. E a mulher abre a porta de casa, e o que é que a gente faz? Automaticamente vai como um drone, um radar, assim, olhando tudo, já pegando o que tem para fazer, a pia que está com o prato, o jantar que vai preparar, o filho que tem que colocar para fazer a tarefa, e a cama para arrumar, enfim, N coisas. Então, por que ainda hoje, culturalmente, nós nos sentimos ainda nessa obrigação, não só nessa, não é mais uma obrigação, imbuídas dessa responsabilidade de cuidar da casa? Porque é tão difícil estabelecer essa divisão nas famílias, e que os homens
a dividirem as tarefas domésticas com as mulheres, né, de fazerem aquele trabalho que não é só de mulher, né, não é só mulher que lava prato, não é só mulher que cozinha. Então, é difícil colocar esse debate também dentro das nossas casas. Por que que é tão difícil? E aí a gente vê hoje, graças a Deus, né, e depois de muita luta, nós tivemos aí nos últimos 2 anos uma mudança, né, no contexto político do país que tem nos permitido pensar num horizonte melhor. Mas antes desse momento político novo, né, nós vivenciamos um momento de retrocesso muito grande. O retrocesso do papel da mulher foi muito grande no período anterior, período não muito distante, né? Um governo não democrático, um governo que abertamente colocava a mulher de novo naquela função do lar, né? Bela e do lar. A mulher que é do lar, a mulher que é direita, a mulher que é um exemplo para a sua família. Que mulher é essa que é um exemplo, que é direita, que é do lar? É a mulher que acompanha o homem, é a mulher que ajuda o homem, é a mulher que tem essa função de ajudar o homem a produzir. E se coloca ali naquele lugar de submissão e de invisibilidade. E que o seu grande mérito é fazer com que esse homem apareça cada vez mais. E aí, não muito distante disso, a gente vê um aumento assim substancial da violência contra a mulher. Muito relacionada a isso, porque isso faz com que aquela mulher que já trabalhava, que estava dentro do ambiente de trabalho, tenha que retomar para esses conceitos primitivos e ser forçada a se colocar nessa situação, gerando os conflitos, incentivando, né, que os homens exerçam esse papel de dominação, e hoje a gente vê um cenário de aumento substancial da violência contra a mulher. E estamos travando essa luta, né, de combater de novo esse aumento crescente da violência contra a mulher. Uma mulher que hoje é, de fato, chefe de família, cada vez mais, sobretudo aqui no Nordeste, a gente vê muito isso. A mulher que sustenta a casa, a mulher que trabalha para sustentar a sua casa, a sua família, e ainda assim não é considerada de direita se não se submeter à vontade masculina, seja dentro do local de trabalho ou seja dentro da sua própria casa, na vida em sociedade como um todo. Então, hoje nós temos esse desafio. E de 2022 para cá, como é que a gente encara esse desafio? Quais são os caminhos para encarar esse grande desafio e solucionar essa questão tão importante? A principal delas é fazendo isso aqui que o Elas por Elas tem feito, promovendo debates, começa por aí, espalhando essa onda de debate sobre a questão feminina, sobre o papel da mulher em sociedade. Isso é muito importante, e com voz feminina, porque por muito tempo também nós tivemos homens falando sobre nós, homens debatendo assuntos que são pertinentes ao feminino. É importante que a voz feminina esteja atuando de forma ativa, né, e de forma preponderante nesse debate, que seja a voz mesmo do debate, seja a voz feminina, porque é quem tem ali todo o arcabouço histórico, emocional e de vivência para fazer. Então, começa com esse debate, mas não pode excluir jamais a participação do Estado. É preciso que o Estado também esteja comprometido em fazer políticas públicas que visem diminuir essa desigualdade, que possam contribuir para combater esse cenário de violência contra a mulher, esse cenário de desigualdade salarial das mulheres. E nós tivemos isso. No ano passado, nós tivemos a grata satisfação de ver assinada a Lei de Igualdade Salarial das Mulheres. Então, essa política pública é, de fato, muito importante, porque ainda que tenha um caminho longo pela frente, a política pública é o Estado dando o aval, é o Estado dizendo qual é a sua posição em relação a determinado tema e apontando os caminhos, mas ainda que exista isso, nós precisamos ainda travar uma luta para que essa política pública seja de fato efetiva, para que ela seja efetiva no nosso dia a dia.
E aí, enquanto sindicalista, nós fazemos isso nas negociações coletivas de trabalho, a cada negociação com as empresas, enfatizando a necessidade de ter igualdade ali de oportunidades salariais entre as mulheres e debatendo cada vez mais entre nós para que a gente possa, de fato, construir esse país, reconstruir, né? Estamos em um momento de reconstrução desse país para que ele seja de todas e todas. Então, fica aqui a minha contribuição pequena, que não pode se resumir a isso, porque a gente está aqui nesse campo e continua no nosso dia a dia travando essa luta, e a minha convocação, o meu convite para que mais mulheres se engajem nessa luta, né? Para que nós possamos juntas pavimentar esse caminho de ampliar a nossa participação com mais igualdade de oportunidade e direitos. Afinal de contas, que sejamos, de fato, elas por elas. Na aula de hoje, vimos como o gênero afeta as relações de trabalho e as políticas públicas que são necessárias para reduzir as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Não esqueça de compartilhar essas aulas com as suas companheiras. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.